Assim como nós precisamos ir no posto de gasolina abastecer o nosso carro, porque senão ele não anda, ele vai parar no meio do caminho. Nós precisamos todos os dias abastecer a nossa fé, alimentar ela, para não pararmos no meio do caminho, para seguirmos adiante, nunca negar o Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje é uma noite de cura e libertação, onde nós vamos falar de cura. O tema é cura. O tema é cura. A palavra de Deus, ela nos cura em 3 dimensões, queridos, amados irmãos. Primeiro, ela vem na alma, para dar o refrigério. Quanta gente nesse momento está com a alma cansada, a alma ferida. Pessoas que foram feridas e essa ferida não cicatriza, receberam palavras terríveis, e às vezes todos os dias, ao invés da ferida sarar, ela vai crescendo mais, e só tem um jeito de sarar esta ferida da alma, com a água que é a palavra de Deus, em nome de Jesus. Depois a palavra, ela entra na dimensão do Espírito, para curar o Espírito. Por que curar o Espírito? Porque o Espírito, antes da pessoa vir para Jesus, ele está morto, e ele precisa ser ressuscitado, através da palavra de Deus, em nome de Jesus. E aí, entrando na terceira dimensão, a palavra vem para curar o físico. Não importa, Jesus, quando ele diz assim, venham como está, Jesus não está dizendo, deixe o vício, ele falou, venha do jeito que você se encontra, viciado, doente, enfermo, machucado, ele diz, vem. Quando Jesus fala em Mateus 11:28, venham a mim todos. Olha que convite mais lindo que Jesus faz para o mundo inteiro. Venham a mim, todos que estáis cansados, oprimidos pelo mundo, oprimidos pelo egoísmo, a soberba, a arrogância. Venham até a mim, eu vou ensinar o que é humildade. Eu vou ensinar vocês a terem sabedoria, não do mundo, mas do meu Pai, de Deus, minha, em nome do Senhor. É esse o evangelho que o mundo precisa ouvir, o evangelho simples, e ensinar que quem entra no reino do céu é os humildes, não é quem tem poder da terra, não. Entra no reino dos céus quem tem humildade no coração, é simples, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia, amados, no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 9. Eu quero pegar aqui do versículo 28 ao versículo 45. Se der para nós ir em mais algum texto da Bíblia, nós vamos, senão nós vamos destrinchar aqui esses versículos aqui. Aqui fala da transfiguração do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele nos ensina, que o testemunho de 2 pessoas ou mais é verdadeiro. E ele ensina que quando formos falar com alguém, se viu que alguém errou, vá com 2 testemunhas, traga essa pessoa para a palavra, para que tudo que for falado seja testemunhado por 2 pessoas ou mais. E veja o que Jesus diz aqui neste texto que nós vamos ler. No 28 começa falando, aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo, falando de Jesus, a Pedro, a João, Tiago, e subiu ao monte. E Jesus foi fazer o que com esses 3 homens? Orar.
E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Vá prestando muita atenção. E eis que estava falando com ele 2 varões que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Jesus conversando com eles ali, trocando a ideia e dizendo: eu vou morrer. Eu vim a esse mundo para salvar muita gente, mas eu vou morrer. E aqui no 32 ele continua falando: e Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com eles. Dê uma paradinha aqui. Aqui Jesus, ele fez questão de levar 3 pessoas com ele, 3 testemunhas, para mostrar que ele era o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ali ele é transformado, e aquela glória que ele tinha antes de vir à terra, que ele deixa com Deus, ali ele recebe para mostrar que ele era o Deus homem. Não só está escrito na Bíblia, esses homens deram testemunho que estiveram com Jesus naquele monte, no momento que ele falava com Moisés e Elias. Jesus é transformado, ele recebe a sua glória naquele monte, e aqueles homens testemunham que isso é verdade. Jesus não precisava levar o Pedro, Tiago e João, não. Ele poderia sozinho ir lá, orando, ser glorificado, depois a glória voltaria para o Pai, e ele vinha cumprir a sua missão, que ele ainda não tinha sido morto e ressuscitado. Mas ele fez questão de ir até aquele monte. Pedro, Tiago e João testemunhar o que aconteceu com Jesus. Ali ele recebe a sua glória, porque para ele vir à terra, ele se despiu daquela glória, deixou com o Pai. Depois ele recebe todo o poder, quando ele ressuscita e sobe para a glória, ele recebe todo o poder, porque ele mesmo testemunhou e ele disse: agora é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Aqui Deus, por que isso aconteceu, irmãos? Jesus ainda não tinha sido morto, ali foi uma forma de Deus dar um refrigério para ele, porque Deus sabia o que ele iria passar. Deus ali, ele dá um refrigério, como quem diz: filho, você tem todo o poder, aqui, está aqui. Experimentou um pouquinho, depois aquela glória é retirada. Ele desce do monte e ele segue com Pedro, Tiago e João. E ali vai se cumprir o que a palavra diz que estava escrito sobre ele, que ele ia morrer, depois ia ressuscitar, que nem ele testemunhou aqui. E aconteceu no versículo 33 que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Não sabendo o que dizia. Era melhor ele ter ficado calado, né? Mas Pedro sempre gostava de... Não tem aquelas pessoas que sempre tem alguma coisa para falar a mais, não quer ficar calado, não aguenta ficar calado, mesmo que não fale coisa com coisa, mas ele quer falar. O Pedro era esse tipo de gente, linguarudo, falava as coisas e não pensava. E dizendo ele isso no versículo 34, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando ele na nuvem, temeram, e saiu da nuvem uma voz que dizia: este
é o meu filho amado, a ele ouvireis. Então ali Deus, ele traz e reveste Jesus com seu poder, ou seja, Deus dá força para ele suportar o que ele iria passar, e ali ele mostra para Pedro, Tiago e João quem realmente ele é. Não era não, ele é o Deus que se fez homem. João 10,30 não precisa ir lá. Jesus, ele afirma: eu e o Pai somos um. Então, o próprio Jesus, ele diz: eu e o Pai somos um. Então, Jesus é o Deus que se fez carne e pisou nesse planeta. Isso é fato e ninguém duvida. 36. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles clamaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Versículo 37. E aconteceu no dia seguinte que Jesus desce, dia seguinte, que todo esse evento aconteceu. Veja só, irmão, dá uma parada aqui, tem ainda voltando à transfiguração. Veja que Jesus, ele sempre afirmava que o Pai nunca deixava ele só. E Jesus sempre dizia, por que era que Deus não deixava ele só? Porque ele fazia o que lhe agradava. Então, para que nós tenhamos a garantia que nunca estamos sem a proteção de Deus, sem os cuidados de Deus, e temos a certeza que Ele ouve as nossas orações e Ele responde, nós precisamos fazer sempre o que agrada a Ele, em nome de Jesus. Não tem segredo. Estamos fazendo o que agrada ao Pai, nós vamos orar e Ele vai responder. Nós, aonde formos, nós temos a certeza e a confiança, como Jesus tinha, que Deus era com ele e Deus é conosco, em nome de Jesus, porque nós temos a certeza no nosso coração que nós fazemos aquilo que agrada a Ele, em nome de Jesus. Aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, versículo 37, lhe saiu ao encontro uma grande multidão, e eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhe para meu filho, porque é o único que eu tenho. Dali da multidão sai um homem desesperado, buscando socorro para o seu filho, preocupado com o estado de saúde do seu filho. E é isso que todas as pessoas precisam entender. Às vezes tem gente, eu conheci uma pessoa, que ele é um cara de muito dinheiro, é aqui de Americana. Quer dizer, não conheci ele, conheci a mãe dele. E ela que me contou esse episódio. Eles iam em uma igreja grande aí, e sem mais nem menos eles tinham uma filha, que a filha dele, do casal, para eles, era tudo vezes tudo, era o Deus deles, era essa filha, esta criança. Uma criança que deveria ter, eu acho que uns 7 anos mais ou menos, na época. Sem mais nem menos, esta criança adoeceu. Esta criança adoeceu, levaram ao médico,
levaram ao médico, se não me falha a memória, levaram nos Estados Unidos, os caras tinham bastante dinheiro, não conseguiram resolver o problema. O que aconteceu? A criança tiveram que montar uma UTI na casa deles, e 2 enfermeiras se revezando para cuidar desta criança, e ninguém descobria o que essa criança tinha. Simplesmente ela passou a vegetar, com oxigênio, montaram uma UTI lá no quarto. E ele se revoltou contra Deus de uma maneira, e nunca mais ele pisou os pés na igreja, e não queria nem ouvir falar de igreja evangélica. Aí eu falei, se quiser nós vamos lá fazer uma visita, vamos orar, vamos repreender esse mal da vida dela. Ele falou, ele não aceita. Quantas vezes ela pedia oração, ela falou, eu vou pedir oração aqui, mas eles não podem nem saber, nem oração eles aceitavam, de tanta revolta que esse pai ficou com Deus, porque ele deixou a menina chegar àquele ponto, a filha chegar àquele ponto. Aquele que ama pai, filho, esposa, irmão, mais do que a mim, não é digno de mim. Quando se coloca o coração acima de Deus e passa a amar mais o homem do que a Deus, não é que Deus quer o mal de ninguém. Mas quando se vai na contramão da palavra de Deus, Deus mostra, não é assim, está errado. Se ele tivesse a humildade de se voltar para Deus, pedir perdão, se arrepender e passar a crer que Deus pode tirar ela desse cativeiro, ela hoje estaria curada. Não sei nem se ela está viva mais hoje. Mas ele não quis, a soberba, a arrogância. Porque que Deus é esse que deixou uma criança ficar nesse estado? O que é que Deus tem a ver com isso? E aqui nós estamos vendo um pai humilde, sai do meio da multidão e vai lá na fonte. Olha a diferença. O 39. Eis que um espírito toma, ele falando para Jesus, eis que um espírito toma, e de repente clama e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado, de ter machucado. Então o problema desse jovem era espiritual. E roguei aos teus discípulos, que é o versículo 40, que expulsasse, e não puderam. Então ele já tinha buscado socorro nos discípulos de Jesus, mas nada aconteceu. Aí é onde ele rompe a multidão e vai na fonte. Muitas das vezes as pessoas têm mania de querer alguma coisa e para no meio do caminho. Não, vai até o fim em nome de Jesus. Não para no meio do caminho não desiste não, vai em frente. O caminho o qual nós trilhamos é caminho de muitos obstáculos, é caminho de muitos impedimentos, são muitas lutas que enfrentamos no mundo espiritual e não enxergamos. O inimigo se opõe a tudo e a todos para tentar nos barrar, de chegarmos até onde nós queremos e das bênçãos chegar até a nós. Aí é onde nós precisamos fazer o contrário do que os discípulos de Jesus não faziam. Nós precisamos aprender com o Senhor Jesus como nós temos que fazer. Não desistir, não parar no meio do caminho, romper as multidões dos impedimentos, em nome de Jesus, e atingir os nossos objetivos para a honra e glória do nome dele, no nome do Senhor. Amém, irmãos?
Glória a Deus. Não desista, vá em frente, Deus só quer o melhor para os seus. Quem quer o pior para nós é Satanás e seus demônios. Mas nós temos o Espírito Santo e temos o Senhor Jesus indo à nossa frente, abrindo os caminhos para que nós possamos ir. Mas precisamos ser perseverantes. Se pararmos, Ele segue adiante e nós vamos ficar patinando. Vá em frente. Deus é conosco em nome de Jesus. E Jesus respondeu e disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrereis? Geração incrédula e perversa. E é por isso que o mundo está assim hoje. O mundo está hoje de ponta cabeça por causa dessa geração corrompida e perversa. Um povo incrédulo de coração duro que não quer saber nada com Deus. A maioria não quer saber nada com Deus. Você quer falar de Jesus, a pessoa já desvia logo o foco, porque não quer saber de falar de Deus. Para ela é como se estivesse agredindo. Tem muitos que é como se você fosse um chato, estivesse agredindo ela, não quer nem saber de Deus. Como coisa que um ser humano pode viver sem Jesus. Ninguém pode viver sem Jesus na face da terra. E os ignorantes, os soberbos, os arrogantes, os corações endurecidos, que insistem em querer dizer que pode, mas não pode. Porque o próprio Jesus disse que sem Ele nada podemos fazer, e não pode. Na mente dele, o Satanás diz que pode viver sem Deus, sem Jesus, mas não pode. E aí no 42, aqui no 41, aí ele diz aqui, ó: até quando estarei convosco e até quando sofrereis? Aí Jesus diz: trazei-mo cá o teu filho, traz ele aqui para mim. E quando vinha chegando, o demônio o derrubou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. Ah, pastor, mas era Jesus. O que é que Jesus nos ensina todos os dias? Aqueles discípulos deles não andavam com Jesus? Não saiu da cola de Jesus? O que é que o Espírito Santo quer nos ensinar nesta noite, Igreja de Cristo? O Espírito Santo está nos dizendo nesta noite o seguinte: que nós temos que ter muito cuidado de não deixarmos nos enganarmos, ou o inimigo nos enganar, achando que porque nós vamos na igreja, achar porque nós devolvemos o dízimo, Deus está conosco e eu tenho poder sobre os demônios. Não é só isso. Tem duas coisas que o crente, o filho de Deus, precisa praticar. Aqui Jesus, quando ele chamou geração incrédula, os discípulos dele estavam inclusos nesta geração incrédula. Não eram os que não conheciam, ele incluiu os discípulos, porque o homem chegou e falou: levei aos teus discípulos e eles não puderam fazer nada. Aí Jesus, ele coloca no mesmo barco os seus discípulos, junta com os outros hipócritas, incrédulos, e diz: vocês estão no mesmo nível que eles, andam comigo, mas vocês são incrédulos, vocês não creem naquilo que eu prego, naquilo que eu ensino. Eles testemunhavam Jesus expulsando demônio, curando, fazendo o cego enxergar, o coxo andar. Mas por que Jesus fazia isso? Porque Jesus é Deus. Esse evangelho aqui é chamado evangelho do poder de Deus. Quando ele está na mão do homem e da mulher de Deus, ele funciona igualzinho se fosse Jesus que estivesse manuseando esta palavra em nome do Senhor. Não tem diferença nenhuma, é a mesma palavra, é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito Santo que está operando através desta palavra. Enquanto nós estamos aqui ministrando e nós estamos ouvindo, o reino de Deus está aqui se manifestando nesse lugar, com todo o poder para salvar, curar e libertar.
é o Espírito Santo, é o mover de Deus aqui neste lugar, para libertar pessoas, abrir o entendimento das pessoas, fazer elas enxergarem que só tem um caminho a seguir, e esse caminho é Jesus. E aqui no 43, e todos pasmavam da majestade de Deus, e maravilhando-se todos e de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: ponde vós esta palavra em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam essa palavra, que lhes era encoberta, para que a não compreendesse, e tinham interrogado, e temiam interrogá-lo acerca dessa palavra. Ou seja, Jesus, ele sempre falava, mas eles, na hora que precisava ser curioso, que até o próprio Pedro mesmo, ninguém interrogou, ficou quieto. Jesus falou: o Filho do Homem vai ser morto. Eles tinham que ir a fundo e dizer: tá, mestre, mas nos explica melhor isso daí, como vai ser isso? Eles não entendiam. Aqui é o seguinte: o Senhor Jesus, se você for lá em Mateus capítulo 9, versículo 23, não precisa ir lá, você vai ver que esse mesmo texto que nós estamos lendo aqui, lá em Mateus, ele diz que tem castas de demônios, que só sai com oração e jejum. Isso está lá em Mateus capítulo 9, versículo 23 em diante. Ali o que Jesus estava dizendo: aonde tem pouca oração, tem pouca consagração. E Jesus, ele ensina que para que nós estejamos preparados para enfrentar os demônios, o exército de Satanás, a vida do homem e da mulher de Deus é de oração e consagração. Jesus, ele tinha essa vida de orar e se consagrar. Por que é que os discípulos não puderam? Porque eles não tinham vida de oração e muito menos se consagravam. Jesus disse: se você tiver uma fé pequenininha, já é o suficiente. Então, quando ele chamou que os discípulos eram incrédulos e perversos, é isso que Jesus diz com a igreja que deixa Satanás pisar nas pessoas e não faz nada por ela. Jesus, ele espera essa atitude de todos aqueles que entregaram a sua vida para ele, executar as mesmas obras que ele fez quando ele esteve aqui na terra. Mas para fazer as obras de Deus tem que ter vida de oração e jejum. Se não tiver, não vai fluir. Os espíritos não vão obedecer, não vai haver cura, não vai haver libertação, não vai haver nada. Oração e jejum é o que nos une a Cristo, nos mantém perto de Deus, é o que nos dá a força, a unção, para que nós possamos fazer a obra do Senhor Jesus, assim como Ele fazia. Amém, irmãos? Glória a Deus. E para nós encerrarmos, 1 Pedro capítulo número 2, nós já vamos orar em nome de Jesus. 1 Pedro 2, 24. Se você precisa de uma cura, ou precisava de uma cura física, ou uma libertação de um parente seu, tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Versículo 24, o Pedro, ele diz o seguinte, levando Jesus mesmo no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro,
para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fosses o quê? Sarados. Porque éramos como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma, ou seja, no dia que Jesus aceitou pagar o preço, ali no seu corpo ele levou os meus e os seus pecados e cravou lá na cruz. Aquilo que nos condenava, aquilo que o velho homem que carregava, nós carregávamos o velho homem cheio de pecado, de doença, de enfermidade, cheio de tudo que não presta. É tanto que nós, para nós nos tornarmos nova criatura, nós temos que sepultar ele. Ele tem que morrer para tirar isso de nós, para sermos livres para Cristo, em nome do Senhor Jesus. É esse velho homem que é o pecado, e esse pecado aqui, ó, que nos condenava. Aqui o Pedro deixou escrito aqui, Jesus levou. E aí vem Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 1, aí o Paulo ele pega e ele assina, ele escreve a sua carta: agora que você é uma nova criatura, nenhuma condenação mais há. Agora que Jesus levou os nossos pecados, não há mais nenhuma condenação. Agora a nossa vida é o quê? De oração e jejum, e fazer a obra de Deus em nome do Senhor Jesus. Se tornou nova criatura, agora vai aprender como fazer a obra do Senhor, em nome de Jesus. Tem que ter vida de oração e jejum para fazer a obra de Deus. Se não tiver vida de oração, nós vamos fazer igual os discípulos de Jesus fizeram com o filho deste homem. As pessoas vão até nos procurar, mas não vão ver o poder de Deus se manifestar na vida delas, porque nós não nos preparamos para que o Espírito Santo nos use, para que nós possamos manifestar Jesus na vida dessas pessoas. Amém, irmãos? Glória a Deus.